Boa noite! Que dia especial! Prazer, eu sou Lígia Jalantoni, estou aqui com a Renata, que daqui a pouquinho vai se apresentar. No início da pandemia, nós resolvemos nos unir para tentar amenizar um pouquinho das nossas dores e das dores de outras pessoas. Nós somos o coletivo Nutrição para a Imaginação, um grupo de 9 mulheres que se uniram com o propósito de levar caixas lúdicas para regiões onde as crianças estavam confinadas em casa e sem ter com o que brincar. Esse sonho virou um projeto que conseguiu entregar mais de 1.000 caixas em algumas regiões de São Paulo, e a Renata vai explicar um pouquinho para a gente, né, sobre o nosso coletivo, sobre o nosso projeto e o nosso mini doc, que hoje vai ser apresentado aqui. Eu estou super emocionada. Renata, quem diria que um post no Facebook, onde você perguntava, né? Alguém conhece quem vende caixa de lápis de cor, massinha, enfim, virou um mini doc. Eu queria muito te agradecer. Eu estou emocionada porque fazer parte disso é muito gratificante. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por essa iniciativa e por permitir que a gente participasse desse seu sonho. Muito obrigada. Que agora é um nosso sonho, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente começou por um post, né? Eu estava em casa pensando nessas crianças que estavam nas áreas mais vulneráveis da cidade, né? Que tinham acabado de receber a notícia que estavam saindo, não iam poder estar nas escolas, não iam poder estar com as famílias, e eu lembro, porque visito muito alguns territórios vulneráveis e bairros, e as casas são muito pequenas, moram muitas pessoas, né, então eu fiz esse post que a Lígia falou, e quando a Lígia fala que a gente se reconhece como um coletivo, porque 2 dias depois desse post, nós tínhamos 10 mulheres reunidas, né, Lígia, Uhum. num Zoom, e a gente idealizou juntas, a partir dos nossos talentos, das nossas redes e das nossas experiências também, e dos nossos sonhos para as infâncias, né? Essa caixa que surgiu com esse nome, Nutrição para a Imaginação. E hoje nós somos nove mulheres que a gente se fala todos os dias, há 4 meses, né, Lígia? Verdade. O Sempre dia que com a gente não se ideias. fala, a gente sente saudades, né? A gente passa 2 dias Exatamente. sem se falar, já manda mensagem. Ai, como assim? Não falei com você hoje. Exatamente, a gente passa assim e vai pensando, né, como encontrar melhores soluções dentro das condições que a gente tem para contribuir com essas infâncias nesse momento da pandemia. Eu acho que é isso que é hoje esse coletivo, que eu não sei por quanto tempo ele vai existir, mas hoje ele tem bastante força e a gente está com bastante energia de contribuir com as infâncias e principalmente com as famílias, né, nesse momento. Então, para quem não conhece, quem está chegando aí, o Nutrição para a Imaginação, hoje ele é uma ação, né, que a gente idealizou a partir de alguns conhecimentos sobre a infância, uma caixa de arte e criatividade. Então, nessa caixa vai alguns materiais, né, de criação, papel, tesoura, vários tipos de lápis, giz, vai um kit de inventor com materiais que a criança pode inventar o que ela quiser, vai livro, vai fantoche, vai um monte de coisas, e a gente sempre faz parcerias com alguma organização ou algum grupo que já está entregando cestas básicas para essas famílias, né, porque a gente entende que é muito importante alimentar o corpo, né, das famílias que estão precisando desses alimentos por vários motivos, mas também é muito importante alimentar a alma, né, para que a gente, através da criação, da imaginação, a gente consiga atravessar essa onda brava que a gente está atravessando. Então, sem os parceiros, né, que a gente tem, que são esses que estão distribuindo as cestas básicas, sem os parceiros que doadores, pessoas físicas, fundações, pessoas de todos os tipos, assim, de vários lugares da cidade que doaram dinheiro, material, isso jamais
poderia ter acontecido, e ainda acontece, porque a gente ainda está em ação, né? Então, quero começar agradecendo a união de todo mundo que continua acreditando que é possível fazer acontecer, não importa a situação. Queria falar para vocês que essa live, ela tem alguns objetivos, né? Primeiro poder contar para vocês que a gente continua fazendo algumas coisas, contar para vocês que o Nutrição para a Imaginação está virando um movimento, né, Lígia? Várias outras pessoas estão se inspirando e fazendo caixas de criação para as crianças em vários lugares da cidade e até em outros estados também. E também trazer esse mini doc, né, que é um filme de 5 minutos e meio, que a gente teve a oportunidade de fazer com o Paulo Pereira, né, e a gente conseguiu, né, em uma das entregas, o Paulo foi até a Brasilândia e conseguiu fazer esse documentário junto com a Priscila, que é do Preto Império, que é a nossa parceira, né, lá da Brasilândia. Tudo isso vocês vão saber, porque eles vão se apresentar e tudo mais. Então, só para falar um pouquinho, eu queria contar que o Nutrição para a Imaginação, desde a primeira reunião, a gente entendeu que a gente queria que essa caixa não fosse só uma caixa de materiais que chegasse lá, a gente queria que tivesse muito um olhar, né, para as crianças, onde a gente conseguisse ver as crianças como criadoras, como brincantes, né, que é uma característica delas. Então, a gente tem um princípio que a gente chama de olhar, a gente tem um outro princípio que a gente chama de cuidar, que é a gente cuida da gente como coletivo, a gente tenta cuidar de todas as coisas com muita delicadeza, tanto nos materiais quanto nas relações com os doadores, com os parceiros, com as famílias, com as crianças que recebem, né? Então, o cuidado é algo bem importante que a gente tenta fazer em todas as ações que a gente faz. E o outro princípio é o encantar, né? Com beleza, com encantamento, porque é algo que a gente precisa nesse momento. E o quarto princípio do Nutrição para a Imaginação tem muito a ver com essa live, que se chama Inspirar Ação. E é por isso que a gente está aqui. E aí, pensando nesse princípio, a gente criou alguns materiais que está na bio do nosso Instagram. Então, tem todo um guia de inspiração, onde vocês podem conhecer um pouco de como foi os detalhes do nosso processo. Então, eu sei que aqui na live tem pessoas que estão interessadas em fazer caixas e tal, então lá você consegue saber todo o passo a passo. Todo o material gráfico de atividades impressas que a gente mandou para as crianças também está disponível, né? E a gente também fez algumas entrevistas, que também vocês conseguem ver lá. A gente filmou alguns pequenos vídeos explicando um pouco mais desses princípios que eu falei para vocês. Então, tudo isso vocês podem acessar na bio do Instagram. A gente também pode colocar, de repente, o link aqui nos nossos comentários aqui do Face. Eu já coloquei. Obrigada, enquanto você está aqui, eu estou só nos bastidores aqui. E esses materiais geraram um movimento, e eu queria falar para vocês. Então, assim, nós, como Nutrição para a Imaginação, como esse coletivo, através das doações dos nossos parceiros, até agora a gente conseguiu entregar 1.023 caixas, né, em algumas regiões, na região da Luz, na região da Brasilândia, na Lapa, no bairro Souza Ramos, em Guaianazes, caixas completas. A gente também, com recursos de doadores, a gente conseguiu comprar alguns itens para outras caixas que estavam sendo feitas para outros grupos, em São Bernardo, na CEI Jamir Dagir, na EMEI Armando de Arruda Pereira, e outros grupos que não estavam fazendo caixa antes, resolveram entregar e criaram seus próprios projetos. Então, tem um projeto que se chama Imaginestar, que está entregando kits para crianças em situação de rua em São Bernardo. Tem as Cestas Básicas do Brincar em Santos, que é um movimento lindo, que entregava semanalmente aproximadamente 50 kits para crianças em situação de vulnerabilidade. Tem o Corujal, né, Lígia, que continua fazendo as suas caixas para crianças que estão em abrigos. Uhum. E teve uma EMEI, que é a EMEI Ricardo Gonçalves, na Lapa, que se inspirou nas caixas, e as famílias
se reuniram, captaram recursos e conseguiram entregar 230 caixas para todas as crianças dessa EMEI. A gente também tem agora, nesse momento, o SEI Jamir Dagir fazendo a caixola, onde eles fizeram uma coisa muito interessante, que é, pegaram os materiais que estavam fechados na escola, né, porque toda escola pública tem materiais, ou escolas particulares também, ressignificaram esses materiais, fizeram muitos brinquedos, muitas possibilidades, criaram kits de natureza, e aí eles vão entregar nas próximas semanas para as famílias. Então, é uma super inspiração também, não sei se tem algum professor, alguma diretora aqui na live, é usar os recursos que a gente tem, né? E a gente fala uma coisa muito interessante, que é, você não precisa ser um grande projeto social, ou ter muitos recursos para fazer uma ação. Você pode fazer uma ação pequena, mas que tenha muito cuidado, muito afeto, né? E muita consciência dessa relação com essas famílias que vão chegar. Bom, falei bastante do nutrição, acho que agora a gente tem que começar a chamar as pessoas, né, Lígia? Os Tem um nossos monte de gente por convidados. aqui. Eu só queria lembrar, Renata, também da Alice, né, que fez um trabalho incrível no Rio de Janeiro. Ela sozinha, né, conseguiu entregar dentro das possibilidades dela, dos limites dela. Então, eu queria deixar um beijo enorme para a Alice, que foi uma das nossas grandes incentivadoras, inspiradoras, e tudo que ela faz é muito lindo, muito cuidadoso. Então, eu queria deixar também o nosso agradecimento para a Alice Migliorin, que está aqui, né, acompanhando a gente aqui na live. É um prazer ter você aqui, porque você foi uma grande inspiração para a gente também. Eu acho que eu vou ficar aqui nos bastidores quietinho e você chama nossos convidados, então, tá bom? Tá bom. Queria começar chamando a Priscila, uma querida do Preto Império, que é uma organização, que é um movimento, que é um coletivo. Ela vai explicar um pouco mais para vocês, que tem a sua sede lá na Brasilândia. Pri, pode se apresentar, quem é você hoje nessa quarentena, quem é o Preto Império, como você está? Boa noite, Renata, boa noite a todos, bom frio também, eu não sei onde vocês estão, mas aqui está muito frio, aqui na minha terra, Brasilândia. Eu quero primeiramente agradecer o convite de poder fazer parte de um projeto tão bacana e que faz diferença na vida das pessoas que receberam essa caixa, receberam com amor, com certeza. Então, eu sou Priscila Reis, sou Relações Públicas de formação, e estou hoje no Preto Império atuando no apoio à comunicação e como articuladora de projetos. O Preto Império, ele tem o objetivo de ser um negócio de impacto social, onde a gente quer viabilizar, tornar possível os sonhos das populações negras, indígenas e comunidades tradicionais. E aí a gente faz isso através da cultura, da arte, e pensando formas estratégicas de gerar renda também para essas pessoas. A gente contribuiu aí com Nutrição para a Imaginação, que foi uma parceria muito bacana, na logística de distribuição para as famílias aqui da Brasilândia. Eu estou vendo aqui o pessoal do CC Arte na rua, do Jardim Damasceno também, que está aqui participando. Obrigada por estarem aqui. E é isso, daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Obrigada. Ô Pri, fala só uma coisa, vocês faziam, né, muitas ações antes da pandemia, e sim. Nesse momento vocês mudaram um pouco as ações, né, porque vocês sentiram que vocês precisavam entregar comida, né? Sim, exatamente. Então, a gente teve que se readequar nesse momento, né, para tentar atender essa demanda da nossa região aqui. A gente já fazia ações voltadas para a parte da cultura, a gente tem também um projeto que é o Arrenda da Horta, o Incrível Manifestações Pretas, alguns projetos que estão rolando, né, que nós estamos envolvidos, mas com a pandemia, inclusive, né, a Renata falou como que você está e como vocês estão, assim, nesse momento de pandemia. Eu sou uma nova mulher, como a gente falou, a pandemia, nesse período de isolamento social, trouxe oportunidades da gente colocar em prática coisas que a gente já queria fazer, né, tanto social como politicamente falando, né, vamos dizer assim, que a gente não fazia porque não tenho tempo e ia passando. Então, como a gente parou, foi obrigada a parar, foi o tempo de planejar ali e colocar em prática algumas coisas para poder fazer a diferença aí, tanto aqui na nossa região, que é uma região mais periférica, como para a sociedade de modo geral, né. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção no que vocês estão fazendo agora, que o Dimas também, que faz parte do Preto Império, me falou, né, no começo, e que ele estava entregando alimentos orgânicos, porque ele acredita que o alimento que precisa chegar para as famílias é um alimento de qualidade,
né, que esse Sim. corpo precisa ser alimentado com muita qualidade. Então, a gente ficou muito feliz em saber que tudo que a gente estava construindo nas nossas caixas também estava sendo entregue junto com uma comida muito especial, né, que vocês Sim. tiveram esse cuidado de conseguir parceiros também que entregassem comida de verdade, né? Sim, exatamente. A gente tem a parceria com a pessoal da Pertim, né, que tem a Fazenda Malabar. Foi muito importante para a gente também, todas as parcerias são, né, mas pensando nesse período de Covid, nós pensamos que a gente queria que essas famílias pudessem se alimentar de forma digna, com alimento de qualidade, e que isso contribuísse, de alguma forma, para que eles mantessem essa imunidade mais alta. E aí, se alguma família viesse a se contaminar com Covid, pelo menos o impacto seria um pouco menor. Então, pensando nisso, a gente construiu essa parceria com a Pertim. A Pertim, falando rapidamente aqui, também vende uma cesta que se chama Cesta Robin Hood. E aí, conforme eles vendem essas cestas, a cada uma cesta vendida, eles dão duas vendidas, né? Eles dão uma para a Brasilândia. Então, é muito importante também que quem compra essa cesta sabe que está ajudando outras famílias. Então, eu compro, pago um pouco a mais, só que uma família da Brasilândia vai receber essa cesta orgânica. E aí, a gente entregar isso junto com a cesta de nutrição para a imaginação é isso. Além de nutrir o corpo físico, né, a gente cuida da saúde mental das famílias e das crianças. Então, foi muito bacana. O pessoal adorou aqui. Que legal. Pri, eu vou chamar a Adriana agora, tá? Que é a mãe que você nos apresentou com essas entregas, né? Queria convidar a Adriana e o Caio. Bem-vindos. Como vocês estão? Quem são vocês? O que vocês estão? Com que vocês estão brincando? Como tem sido a vida de vocês aí agora? Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade. Eu sou a Adriana Gomes, moro aqui na Brasilândia. Meu filho Caio. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, né? Como todas as mães, como os períodos de surpresa, realmente, com a paralisação geral das escolas e das atividades também, pessoas que trabalham fora, enfim. E no começo foi bem difícil, né? Conseguir dimensionar, se organizar para que a gente pudesse estar no estágio que nós estamos hoje, mas as crianças, elas ficaram muito soltas no Caio aqui, com o passar dos dias, ele queria brincar, e a mãe, né, vai perdendo um pouco da paciência, vai perdendo um pouco da tolerância, e aí acaba que num dado momento a gente se depara com a necessidade de resgatar o que a gente deixa lá atrás, né? Que é a infância, que é o brincar, que é o lúdico, que é o interagir com o teu filho. No dia a dia trabalhando, você deixa isso muito de lado. E aí isso, essa paralisação forçada nos obrigou, e foi muito bom, porque com isso você pôde, e a gente pode, dar um tempo especial para os nossos filhos e brincar de forma sadia, de forma lúdica, resgatar coisas que os pais, às vezes, da gente brincavam com a gente nem se dava conta. Então, isso foi muito importante para mim. O Caio, meu filho, ele gosta muito de criar. Ele tem uma ação natural para a criação de brinquedos, mas tudo feito com objetos descartáveis, né? E isso, quando a caixa da imaginação chegou em nossas mãos, foi muito bacana, porque nutriu mais a nossa parceria, vamos dizer assim, de mãe e filho, de brincar, de ir pro chão brincar, de desenhar, de rabiscar, de criar atividades, enfim, foi muito legal. E isso chegou para a gente de uma forma muito, muito bacana. Foi um convite muito sutil, foi uma oferta, uma entrega total, e a gente ficou muito feliz por isso. Adriana, quero muito te agradecer, porque a gente entrega as caixas e a gente não vê vocês. Eu estou me emocionando de te conhecer, porque a gente entregou, assim, 1000 caixas, mas a gente não vê o rosto das crianças, a gente não conhece as famílias, a gente fez como se a gente estivesse fazendo para os nossos filhos.
Então, saber que fez muito sentido para você, para o Caio, você ter aberto a porta da sua casa para o Paulo Pereira poder entrar e filmar a família de vocês. Então, quero aproveitar você aqui para agradecer todas as famílias que confiaram em abrir uma caixa e sem saber o que tinha dentro, né? E que confiaram nesse brincar, que confiaram nesse material, e que depois algumas famílias confiaram em abrir a porta para o Paulo, para a gente poder conhecer um pouco melhor vocês. Caio, fala um oi para quem está te ouvindo aqui. Deu uma travadinha, eu acho. Mas daqui a pouco a gente vai voltar com a Adriana e com o Caio, tá bom? Vou aproveitar, então, esse momento de emoção para convidar um amigo de longa data. Paulo, vem para cá me tirar desse meu choro aqui. De repente eu aumento ele. Boa noite. Muito lindo estar aqui. Estou ouvindo aí o depoimento da Adriana e do Caio, né, que foi a primeira família que a gente pôde ter contato ali, e realmente emociona se lembrar de tudo. Bom, eu sou da Falange. Falange é um coletivo de mim mesmo, eu digo, né? A gente linka aí outras parceiras e parceiros para somar nessas lutas aí com a gente. A Falange também ia ser lançada aí no começo da quarentena, tinha todo um plano, né? Que estava sendo desenhado aí há um ano, mais ou menos, há um ano atrás. E aí veio a quarentena, veio a pandemia e tudo parou, né? E aí fiquei aqui, acho que um mês ali, guardadíssimo em casa e tal. E aí me coçando para, putz, que a gente vai fazer, né? E aí essa coisa de mostrar o mundo todo e tal. Veio um convite da Rê, né, da Renata, para documentar as caixas, né, em uma ação específica que estava acontecendo lá na pessoal da Faroeste, lá do Paulo Faria, na Luz, né, a região ali central da cidade. E aí fui para lá, falei com o Paulo, né, tal. Já estava desenhando algumas coisas ali na região, no território, e foi uma grande coincidência, assim, foi muito legal, né, essa parte. E aí, quando eu olhei aquilo, né, as caixas, eu não tinha visto as caixas ainda, e aí quando eu vi as caixas sendo entregues para as famílias lá da Luz, que em um dia foram distribuídas, tinha um plano de distribuir 400 caixas, assim, né, então a gente ficou acompanhando isso no dia inteiro, de manhã até a noite, assim, as crianças pegando as caixas e as famílias recebendo aquelas caixas, meio sem saber também o que era, e abrindo ali no meio da rua mesmo e tal. Eu comecei a falar, nossa, isso aqui é muito maior, né? Vamos fazer alguma coisa, e aí já lancei a ideia, né, para as meninas aí do Nutrição, falei, vamos fazer alguma coisa para registrar isso, né? E aí foi muito legal essa conversa, né? Foi muito legal toparem isso e toda essa construção que a gente acabou fazendo muito juntos, né? E que foi incrível, eu acho que essa é a minha proposta também de trampo, né? Estava instigado porque eu estava ali já com a Teia, que é um outro projeto que eu somo aí com a Cassandra Mello, a Teia Documenta, que a gente, enfim, depois eu falo mais um pouco. E aí foi muito incrível, né? Entrar na casa das pessoas no momento em que a gente estava ali muito assustado, né? Ainda tá, lógico, mas naquele começo ali de pandemia, né? De quarentena, foi um desafio entrar na casa das pessoas, e acho que é legal a gente salientar aí desde o apoio da Preto Império para a gente ter conseguido isso nessa região da Brasilândia, né? O apoio da produção e o apoio de que a gente
conseguisse entrar na casa das pessoas tomando o máximo de cuidado possível, assim, encapado tem até nas redes sociais, tem os bastidores aí, né? Dá para ver a gente todo encapado aí. Enfim, foi bem incrível poder somar e criar tudo isso aqui. Paulo, queria muito te agradecer, assim, publicamente, acho que eu já fiz isso nas nossas ligações, mas nenhuma de nós, somos 9, a gente não foi para a rua, a gente fez tudo garantindo segurança, a gente tem criança em casa e a gente não conseguia ir para a rua, mas a gente contou com esses parceiros que já estão na rua distribuindo as cestas, mas você é uma de nós, quando você vai para lá, né, e você sempre trazia relatos muito legais, e foi muito legal construir isso, e também a sua abertura da gente construir esse roteiro juntas, assim, né, e acho que uma coisa que eu gostei muito da escolha que a gente fez coletivamente, que é um filme onde a gente não aparece, né, ninguém do Nutrição aparece, é um filme que a gente queria trazer a fala de quem está passando por essa experiência de brincar com essa caixa, né? Como falou a Adriana, né? De conectar o adulto com a criança através de alguns materiais. Acho que esse é o grande objetivo do Nutrição. Eu estou ansiosa para começar a rodar o filme, para vocês verem. Vamos? Então vamos ver o filme agora. Olha! Que isso? Ó, Felipe. Eu fiz um bonequinho assim, ó. Peraí, cadê? Olha, joguinho. Brincar de amarelinha? Isso, Vinho. Brincar de amarelinha lá fora, ó, no quintal. A criança, ela cresce, ela é no brincar. O desenvolvimento dela é no brincar. Não adianta você pegar um brinquedo de pilha, ó, toma, um carrinho ali andando. Para ela não teve desenvolvimento nenhum ali. Então é mais fácil ela pegar esse fantoche, como ele teve a criatividade, colocou no dedo, o laranja, ele já fez uma cenoura. O amarelo é a banana. Então, assim, é isso que a gente tem que... a importância do brincar. Então, assim, a gente vai acabar também interagindo com eles. Então, assim, é muito importante a importância da gente separar um tempinho com eles para brincar com coisas, com materiais não estruturados. Devido a essa pausa da creche, minha filha está sem nada para fazer. Então, recebendo essa caixa, eu tive uma criatividade, ela está me ensinando e eu estou ensinando ela. Era uma vida muito corrida, que eles ficavam na escola o dia inteiro, né? Chegava em casa, era fazer a lição de casa, ao jantar e dormir. Pegar o celular e dormir. Até mesmo para contar uma historinha, a gente... Então, assim, tem males que vêm para o bem, vamos dizer, né? Agora a gente está tendo um momento bem gratificante, que antes a gente não tinha com eles.
Então, essa caixa de atividade, ela é o brinquedo mais simples em relação a conviver com as crianças, a brincar com elas. Até a caixa vira um brinquedo, a minha filha faz de carro, a minha filha faz de assento. Nossa, a caixa de orgânica, meu Deus, eles entram dentro, a gente puxa para cá, puxa para lá, tudo virou um brinquedo. Essa caixa foi bom porque assim, o Christian ele começou esse ano na escola no primeiro ano. Nessa quarentena, ele vai aprendendo as coisas, entendeu? Porque ele não está na escola. E essa caixa veio assim boa hora mesmo, porque ele está em casa, vai fazendo desenho. Foi estimulando ela também. Os livros, ela gostou, abria os livros, queria que lesse toda hora. Então foi uma coisa muito produtiva. Essa caixa, ela me trouxe algumas informações, algumas ideias, que vai permitir nutrir a mente com a imaginação, trabalhar o real, mas de uma forma lúdica, trazer a informação para a criança de uma forma mais transparente, de uma forma mais serena, e vai me permitir, né, a gente, nesse momento, aproveitar um tempo mais juntinhos, brincar juntos e se divertir melhor. Olha só! Olha de novo! Estamos de volta. Caio, querido. Ai, que emoção ver esse vídeo. Como Parabéns. foi se ver no filme? O que você achou da caixa? Fala um pouquinho com a gente aqui. Viva, Caio! Ai, eu amei. Eu sou o Caio, tenho 7 anos. Eu amei ter a oportunidade de conhecer esse tipo de imaginação e criatividade. Gostei muito, fiz vários bonequinhos, fiz alguns trenós, aviões, fiz até bonequinhos. Uau, adorei! Você é um inventor, né, Caio? Como sua mãe falou. Muito bem. Deixa eu mostrar um negócio pra ela. Deixa eu fazer uma coisa. Ó, eu uso a cerca de uma corrida para fazer braço. Uau! Você é criativo. O cinto de um anão para fazer um chicote. Um pregador para fazer um corpo. É isso. Muito legal, Caio. Eu Muito bom, adorei. Caio. Que alegria te conhecer. Que bom que você veio. A gente está muito feliz de ter você aqui. Queria agradecer muito a presença do Tony Marlon, que foi um amigo assim que acreditou muito nesse sonho, muito mesmo. Desde o começo, quando a gente começou a idealizar, a gente conversou com ele e ele trouxe dicas e fez muitas mágicas aí, muitas articulações para que muitos parceiros legais chegassem até nós também. Muito obrigado, Dimas, também, querido, de outras ações, de outras vidas também. Obrigada pela presença aqui. Li,
Tá com você agora essas perguntas. Eu vou aproveitar e contar um pouquinho. Eu tenho um filho de 4 anos, o Miguel, né? E como a Renata comentou, a gente quis preparar essas caixas, né? Como se fosse para os nossos filhos, né? Então, meu filho, o Miguel, ele é igual você, Caio. Ele inventa o tempo todo. Então, ele pega um pregador, pega uma tampinha de garrafa, pega um papelão e de repente vira um robô. Vira uma coisa muito Exatamente isso incrível, que né? eu faço. Olha aí, Caio, para você ver. Ó, uso pedaço de uma porta para fazer um personagem de um jogo no chão. Olha que engraçado, que legal. Eu adorei, viu, Caio? E aí, agora, né, desse período que estamos em casa, a gente ficou muito tempo bem, né, dentro do apartamento, né, agora a gente consegue ir na área externa aqui do prédio, mas durante 4 meses, praticamente, a gente ficou dentro do apartamento. E eu percebo, né, que como a criatividade, como a gente ter acesso a alguns materiais, né, seja ele de arte, ou então esses materiais não estruturados, né, que são justamente esses objetos que a gente tem em casa, muitas vezes, e que a gente acha que não tem utilidade nenhuma, como ela se transforma na mão da criança. E eu queria saber de todos vocês, né, que estão com algumas crianças em casa, ou que têm contato com alguma criança, e aí eu quero ouvir do Caio também, que acho que é muito importante que o Caio fale nesse momento, como está sendo brincar nesses dias, né, que as escolas estão fechadas, que a gente fica mais tempo em casa com as famílias. Então, quem quiser começar, né, mas eu quero ouvir do Caio. Então, esses dias, não foi exatamente esses dias, mas um dia desses, a minha avó, eu peguei um pedaço de papel que eu achei, acho que no meu quintal. Eu fiquei vários dias com ele lá em cima, fazendo aula, vários dias. Aí um dia minha avó ia jogar ele fora, ela falou, não quero ainda ia usar. Aí minha mãe falou, joga. Eu falei, não. Ia fazer um skate com ele. Caio, você reaproveita tudo para virar brincadeira. Eu tô amando saber dessas histórias. Eu gosto de papelão para fazer skate. Uau, muito legal. Caio, ele é uma criança que eu brinco, eu falo que ele é um pouco diferente, né? Se você dá um brinquedo para ele, ele vai falar, olha, muito obrigado, lindo o seu brinquedo para mim, mas eu vou ficar com a caixa. Mas é dele, eu achei a ação de vocês, que vocês iniciaram, é uma ação de verdade, uma ação única, uma ação que, né, nesse momento se faz necessário, foi muito importante, né? Realmente, como eu pude receber vocês aqui em casa, o Paulo, ele veio todo paramentado, junto com a Pri, e fizeram um trabalho muito bonito, né, de documentar esse momento muito importante, porque é tão difícil para a gente, nesse momento de pandemia, de isolamento social, né, nesse isolamento social, receber um pouquinho de calor, um pouquinho de carinho, um pouquinho de afeto, que de forma muito inesperada chegou até nós, né, veio por vocês. Então, essa caixa de nutrição realmente permitiu nutrir mais um pouco essa imaginação do Caio, de brincar de uma forma lúdica. E como eu falei para vocês, permitiu também que eu pudesse brincar com ele de uma forma bem lúdica, criar personagens, robôs, papelzinhos. Ele está pedindo para eu falar. E, tá, ele reaproveita tudo, rolinho do papel higiênico do banheiro, então virou até os bonequinhos dos personagens de videogame, porque ele prefere que você desenhe, então é muito dele a ação de reaproveitar, né? E nesse momento a caixa trouxe lápis de cor, ela trouxe giz de cera, palitos, e esse palito virou um avião, gente, foi a coisa mais linda dele, fazer um avião, e assim, um pedacinho de papelão virou um trenó, vocês não têm ideia que aquilo virou um trenó, e a professora, eu levei isso para a escola, como eu falei para vocês, a professora achou muito interessante também, então assim, é uma parceria, né, que a gente faz para não perder
vocês nos permitem trazer essa parceria, de não deixar perder a infância, a essência do lúdico, de imaginar, de estar juntinho, que nem você falou com a sua filhinha de 4 anos, né? Uhum. É muito gostoso. É um presente, como eu falei para vocês. Poder estar com os nossos filhos nesse momento é um presente de Deus. Poder brincar com eles é um momento único. São coisas que, se a gente não prestar atenção, passa. E isso realmente faz toda a diferença. Eu sou grata a vocês por essa oportunidade de permitir resgatar essa infância, esse momento com ele. Eu não sei você, Adriana, mas eu fico super emocionada quando eu vejo meu filho, né, pegar um palito de sorvete e transformar num avião, né? Eu olho aquilo e falo, gente, que coisa incrível. A Renata também tem uma menina, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também, Rê, de como que tá esse brincar dentro de casa, né, com a sua filha. Eu acho que aqui em casa aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu sempre trabalho e gosto de trabalhar com crianças fora de casa. Eu sou uma mãe jovem, minha filha vai fazer 2 anos o mês que vem, né? E no começo do ano foi um momento onde ela ia na creche pela primeira vez. Então eu fiz todo o período de adaptação com ela, e aí quando ela se adaptou, a creche fechou. E aí eu tinha um desespero pensando, meu Deus, e agora como é que eu vou continuar trabalhando, como é que eu vou fazer as minhas coisas, e ao mesmo tempo pensando nas crianças de fora também, que também estavam nesse momento de estar em casa, mas as minhas aflições, assim, de pensar, eu não vou dar conta, vai ser muita coisa, eu também fiz um pouco o que a Adriana fez, eu me abri e falei, ok, se é para passar o tempo que tiver que ser com a minha filha, eu vou fazer desses momentos os melhores momentos que eu puder com ela. Claro que tem desafios, você lava banheiro, você trabalha, você corre, você faz um monte de coisas, mas eu tento separar todos os dias um período que eu desligo tudo e que eu falo, agora eu vou brincar. E a gente se joga no quintal ou dentro de casa mesmo, e é com esses tipos de materiais também, Adriana. Eu gosto de caçar coisas em casa, como o Caio, e transformar em brinquedo. Eu também adoro brincar assim. E é assim que a gente tem vivido nos últimos tempos. Priscila, conta um pouquinho para a gente, né? Você que acompanhou a entrega das caixas com as famílias, né? Você teve esse privilégio, né? Que a gente ia ficar né, desse lado pensando, ai, como eu queria estar lá, né, entregando a caixa, mas eu acho que também foi um exercício para a gente, né? Porque quando a gente faz, a gente não precisa fazer parte de tudo, né? Eu acho que o grande diferencial desse projeto foi essa construção em rede, essa rede de solidariedade que se formou, né? Então, conta um pouquinho para a gente como foi a sua experiência, né, de estar na ponta, né, entregando para as famílias e para as crianças. Enquanto vocês falavam, eu pensei em milhares de coisas, até anotei umas coisas aqui, mas eu acredito muito que quando a gente pensa em fazer a diferença e joga isso para o universo trata de trazer para a gente as pessoas certas, os momentos certos, assim como aconteceu com essa equipe que está aqui agora, assim, né? Então, tudo foi se encaixando, um foi aparecendo na vida do outro, e aí deu super certo. Então, eu pensei, se a gente se sente emocionado de entregar e ver a reação das pessoas recebendo, imagina vocês que idealizaram, né, esse projeto, e agora ele está sendo um sucesso e, de fato, fazendo a diferença. Então, eu acho, primeiro, muito importante exaltar que a gente, como a Adriana falou, a gente teve todo o cuidado de ir na casa de algumas pessoas, eu acho que foram, aqui na Brasilândia, 3 ou 4 famílias que a gente foi gravar e tudo mais. Então, a gente foi lá de máscara, a gente usou uma viseira, a gente estava de macacão, chegou de luva, parecia um astronauta. Então, no Preto Império, até o Dima sempre fala isso pra gente, é importante a gente tomar esse cuidado, sim. E aí, quando eu falei com a Adriana, ela falou, tá, mas vocês vão entrar na minha casa? Como é que vai ser? Então, a gente fez no quintal, a gente tomou todo esse cuidado, porque é um momento muito delicado, sim, e é muito importante a gente se prevenir e prevenir as pessoas, né? Acho que isso faz parte do cuidado. Aqui, quando as caixas chegaram, a gente distribuiu, a gente compartilhou com 4 instituições, que foi a Amavb, a Pianoro, o CCArt na rua, que o pessoal está aqui super comentando e agradecendo, e com o David Maderite, que é do coletivo Nós da Viela, eu acho importante falar também, porque essas são instituições que sempre fizeram, que fazem, e que, independente das dificuldades das lutas aqui, né, principalmente na periferia, elas estão sempre ali fazendo de tudo para atender as famílias. Então, há um tempo atrás, quando eu era mais jovem,
Não que eu seja velha, mas eu tinha uma preocupação muito grande. Eu falei, quantos anos ela tem? Mas eu tinha uma preocupação muito grande, assim, eu fiz uma coisa, eu quero atingir 100 pessoas, atingir só 10. Não são só 10, porque cada uma dessas 10, quando aquilo faz diferença na vida dela, ela partilha e faz pelo outro. E aí eu vejo que tem muita ligação com esse projeto, né? Quando a gente chegou na casa da Laura, por exemplo, para gravar, que foi uma das pessoas que aparece no documentário, ela é pedagoga, e ela pegou e disse, nossa, isso é incrível, esse material é maravilhoso, eu vou pegar de exemplo para dar aula para as minhas crianças, porque eu também dou aula. Então, quanto isso provoca que outras pessoas continuem fazendo? Então, não são só 1000 famílias, é muito mais que 1000 no final das contas. Quando eu abri a caixa e olhei, eu falei, quero para mim. Fiz muita, é maravilhosa a caixa, e ver o quanto de possibilidades que tinha ali para criar coisas dentro daquela caixa. O que me chamou muita atenção foi um joguinho ali também, que era como se fosse jogar um dado, que você montava, recortava o papel e fazia um dado, e aí, se a vovó saiu de casa, volte 2 casas, não lavou as mãos, volte não sei quantas casas. Então, muito legal, muito educativo, muito criativo. Então, assim, parabéns, eu fiquei muito feliz mesmo em ver o conteúdo disso. Para as famílias que receberam, eu acho que, primeiro, as pessoas estão acostumadas, por exemplo, nesse período, a receber cesta básica, né? Como já disse, vem o básico. A gente tentou, além das cestas básicas, entregar as orgânicas, e quando veio além do básico também, que foi a caixa da nutrição para a imaginação, as pessoas olhavam, mas para mim, o que é isso aqui? Por quê? Sabe? Porque às vezes você está acostumado só com aquele básico, mas isso contribui de uma forma que as famílias possam brincar com as crianças, e não é só uma caixa para criança, é uma caixa para a família, né? Então, as pessoas ficaram muito felizes, surpresas, e eu acho que foi muito importante. Eu também fiquei muito feliz quando a gente recebeu, de perceber que alguém tinha parado para pensar naquilo, e não só pensar, colocar em prática. Então, acho que basicamente é isso, assim. Então, a gente passou por esse momento, a gente ficou muito feliz de ter recebido, e estamos aí, né, para contribuir da forma que a gente puder. Outra coisa também que, como eu disse, do universo, né, que a gente joga e vem, é que aqui na Brasilândia a gente não saiu pedindo doação para poder ajudar as famílias, as doações vieram, porque o Dima já tem um trabalho de muitos anos aqui, o Preto Império também está se consolidando aqui na Brasilândia, com uma instituição que quer provocar algumas coisas assim para melhorias do lugar. Então as pessoas foram aparecendo aqui no Preto Império, a gente quer doar isso, a gente vai doar aquilo, e as coisas foram surgindo e a gente podendo ajudar cada vez mais pessoas. Uau! Nossa, que lindo o seu relato, maravilhoso. Obrigada. Como, né, você fala, né, que as pessoas foram oferecendo ajuda, né, mas isso eu acho que é o trabalho de tantos anos, né, que vocês fizeram nesse lugar, nesse bairro. Uma hora ele, né, vai aparecer. A pandemia, ela traz muitos desafios, né, muitas dores, enfim, mas ela coloca a luz em algumas situações, e eu acho que essa foi uma delas, né, a gente conseguiu mostrar como nós, como sociedade, né, organizações civis, enfim, né, como pessoas, somos capazes de estender a mão, né, porque essa ação independeu de governo, enfim, foi uma ação de pessoas para outras pessoas, né, então, eu acho que essa foi uma luz que a pandemia trouxe, né. Sim, o pessoal está contribuindo muito, muito, assim, as pessoas se solidarizaram e perceberam que se a gente não se ajudasse, muitas coisas não iam acontecer. E é muito importante falar também que a Brasilândia, eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas foi um dos lugares mais afetados pelo Covid-19, onde mais morreram pessoas, e assim, as doações caíram um pouco, mas muita gente perdeu emprego e o Covid não passou, tá aí. As pessoas estão se contaminando, e esse afrouxamento até dos cuidados, eu percebo que muita gente continua se contaminando ainda mais, achando que tá tudo bem, mas não tá tudo bem ainda. Sim, isso é verdade. Isso que você está falando é bem importante, né, Pri? Porque eu acho que no começo da pandemia, eu quero contribuir, né? Então, assim, você está falando que as doações diminuíram na Brasilândia, a gente também está com uma situação bem complicada na região da Luz, né? Onde as doações também diminuíram, tanto de alimentos quanto de outros tipos de materiais que estavam sendo doados, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente pensar que o olhar para o coletivo, ele precisa ser cotidiano, né? Não é só numa situação de guerra ou de mortes e tal, que a gente precisa se mobilizar. Esse nosso olhar para o coletivo, ele precisa começar a fazer parte do nosso olhar para a vida, né? Sim. Então,
Não acabou, gente, a pandemia não acabou, e a gente precisa continuar se cuidando, cuidando dos nossos e dos outros, daqueles que a gente também não conhece, né? Mas diga aí, quero ouvir Paulo. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu só queria destacar um comentário aqui da Andressa, lá da comunidade Souza Ramos, da cidade de Tiradentes, que foi, né, um grupo que recebeu também alguma das caixas. E assim, Andressa, não precisa agradecer nada para mim, viu? Todo mundo que procura a gente tenta atender da melhor maneira, tal, porque estamos nesse processo mesmo, né, de fazer pessoas para outras pessoas. Nem sempre a gente consegue atender todas as solicitações que chegam, né, o pessoal lá de Souza Ramos, não sei se vocês acompanharam na imprensa, foi aquela comunidade que pegou fogo, e lá na cidade de Tiradentes, e foi bem naquele momento, né, que as crianças estavam fora das suas casas, porque pegou fogo na casa, enfim, e a gente conseguiu levar 70 caixas, né, a gente conseguiu mandar 70 caixas para as crianças de lá. Estando dentro das nossas possibilidades, com certeza a gente vai fazer, né, e Paulo, nossa mente criativa, né, desse mini-doc, nosso grande diretor, conta um pouquinho como foi da sua experiência, né, de registrar essas caixas. Bom, foi bem significativo, né? Acho que eu compartilho essa visão de ver essa potência, uma ausência de poder público, ver essa potência de pessoas, coletivos, né? Coletivos se formando, coletivos deixando de atuar no seu eixo principal ali, né, que é uma das coisas que eu tenho visto muito, assim, que a gente tem visto muito até com a Teia Documenta, que é o caso da Preto Império, né, que foi também uma conversa que a gente teve bastante lá durante, né, com a Priscila e tal. Então foi muito enriquecedor de ver essa potência em vários lugares, né? Eu tenho percorrido os 4 cantos da cidade, mais o centro, e tenho visto a mesma força transformadora, né? Acho que é muito importante mesmo a gente continuar falando, né, do risco desse afrouxamento. A gente também está olhando para o que está acontecendo a partir de agora, assim. Então, houve o afrouxamento, tem gente sendo mais contaminada do que já estava, na real. As pessoas continuam morrendo, os números não baixaram, né, mas a gente não está vendo isso mais, né? Talvez passou esse boom, né, da ajuda, do apoio e tal, e a gente começa a entrar num esquecimento já do que é ser coletivo, assim, né? Então, acho que a gente tem que reforçar sempre, né, bater nessa tecla muito, né? E acho que vem novos desafios aí, acho que quem já estava ajudando não vai parar de ajudar, né? A gente tem uma diminuição de força e acho que a gente não tem que reduzir, né? Acho que a gente tem que avançar mais ainda e vamos para as próximas fases aí, né? Não só no momento de pandemia, né? Torcendo para que isso acabe, lutando para que isso acabe também, né? Acho que quanto mais a gente conseguir ficar em casa também, quem pode, né? Deixando bem frisado isso, né? Continuar, né? Essa luta aí. E a gente tem visto, junto com a Teia Documenta, a gente tem visto várias iniciativas, várias ações, a gente tem soltado lá alguns microdocs, assim, um pouco menores do que esse que a gente fez. Acho que vale a pena também darem uma olhada e conhecer também essas ações. E, enfim, vamos para as novas fases aí. Faltam mais ou menos 5 minutos para a gente terminar esse encontro. Eu adoraria ficar muito mais tempo, mas a gente combinou de ser 1 hora para cuidar de todo mundo também.
Eu acho que isso que você está falando, Paulo, tem muito a ver com o que a gente acredita também, por isso que a gente colocou nos nossos princípios esse nome, né, inspirar ação. A gente não quer parar de inspirar ações até que a gente esteja um pouco melhores, né, dessa situação que a gente está vivendo agora. Então, eu vi aqui que a gente tem uma equipe aqui atrás da gente, por aqui, ó, tem um monte de mulherada trabalhando para que essa live esteja acontecendo, e eu estou vendo que elas colocaram aqui o Facebook do Preto Império, o Facebook da Teia Documenta, então não deixem de entrar, de conhecer, de compartilhar. Eu vi os documentários, os mini documentários que o Paulo fez, são projetos muito legais também, então vale a pena conhecer para, se você puder, estar junto. E aqui também eu vi que tem vários projetos, né, que já estão de alguma forma ligados com a gente, ou pessoas que querem fazer mais ações. Quero dizer novamente que o nosso coletivo, a gente não é assim um coletivo que a gente tem dinheiro e recursos para distribuir, mas a gente tem muita vontade de contribuir com ideias, com ações, e então a gente fez um material de inspiração, né? A gente chama de guia de inspiração. Se você quer fazer alguma ação, seja ela pequena ou grande, você pode olhar na bio do nosso Instagram, mas acho que a Fernanda daqui a pouco vai colocar de novo aqui onde você pode acessar esses materiais, e nos nossos canais também, Facebook, Instagram, aqui no YouTube. Se vocês quiserem de alguma forma contribuir com as nossas ações, ou precisem da gente de alguma forma para as ações que estão fazendo, a gente quer continuar conversando para inspirar essas ações. Também quero agradecer muito, de novo, todas as pessoas que de alguma forma se envolveram com o Nutrição para a Imaginação para fazer as caixas chegarem até as famílias, e a gente também agora está com a possibilidade de entregar mais caixas em Pirituba para algumas crianças que estão com as suas famílias, mas também para algumas crianças que estão abrigadas, longe das suas famílias. Então a gente está muito feliz com isso. E o que mais que eu tenho que dizer aqui? Acho que de agradecimento Agora a gente pode, isso. agradecer, a gente podia, né, ficar agradecendo, as pessoas batendo papo, porque falaram. Eu falo que live boa é quando as pessoas falam, já está acabando, para não ficar, né, a gente deixa um gostinho de quero mais, né. Eu gostaria de ouvir de vocês as considerações finais, e principalmente do Caio. Caio, como foi essa experiência? Você já tinha participado de alguma live antes, assim? Alguma entrevista? Não sei. Não? E você gostou? Não gostei, não. Eu amei. Que susto que você me deu agora, hein? Foi divertido? Muito. Você gostou? Amei. E saber que você pôde ver a madrinha ali, as pessoas ali. Foi legal, né? Então, assim, Caio, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. Lindo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gente, eu quero agradecer vocês mais uma vez pelo convite de participar da live, pela atenção durante esse período difícil que realmente todos nós estamos enfrentando, de trazer essa nutrição para a alma, coração, para a vida, não é só para a imaginação real. Então, eu quero dizer para vocês que o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, é um trabalho muito lindo, muito honroso, né? Quero desejar a vocês todos os sucessos, o que puder, pode contar comigo para que eu possa ajudar a divulgar os trabalhos de vocês, porque realmente foi um presente, né? Essa ação inesperada que partiu, pelo que eu pude ouvir, de uma postagem, né? E que resultou nisso tudo. Também fico emocionada e é um prazer conhecer as pessoas que organizou e preparou isso tudo, para que meu filho tivesse uma comunicação com meu filho, uma pessoa que nem, de fato nem conhece pessoalmente, pudesse brincar, pudesse se distrair nesse momento difícil.
Então, muito obrigada mais uma vez. Agradeço do fundo do coração a vocês, a Pri e o Paulo, mais uma vez prazer em revê-los, e a vocês duas. Gratidão. Gratidão com todo carinho. Gente, vocês ficam me fazendo chorar. É isso, assim, eu sou muito abençoada, felizarda por terem sido contemplado pela presença de vocês na minha vida. Que lindo, gente, é muito incrível, né? Porque a Adriana, ela é amiga de uma amiga minha. Aí eu falei pra uma amiga minha, pra essa minha amiga ontem, falei, obrigada por ter me apresentado a Adriana, que foi ótimo, assim. E é muito legal, eu sempre falo, gente boa traz gente boa, né? É aquela história, cada um tem o que merece. A gente tem, olha o que a gente merece, olha que beleza aqui. Eu queria muito poder falar com todo mundo que tá aqui, que eu tô vendo uma galera comentando, mas a gente não vai ter tempo de responder. A Gi, que colocou que o trabalho é incrível, que inspira, e é isso, né? Um inspirando o outro. E a Gisele do CCA Arte na Rua, que foi uma das instituições que recebeu, falou para a Renata, né, que estava falando emocionada, aí a Gi comentou que a sua emoção e todo o amor e carinho que vocês colocaram nesse projeto chegou junto com a caixa. Eu achei muito legal ela trazer isso. E a gente do Preto Império fica muito feliz de poder fazer parte desse momento. Eu espero que hajam mais momentos como esse, onde a gente possa fazer pelas pessoas, mas também provocar as pessoas fazerem por outras, né? Porque quando a gente recebe um pouco de amor, um pouco de uma coisa tão boa como essa, e simples, digamos assim, a gente pensa, pô, peraí, se fizeram por mim, eu também vou fazer pelo outro, e assim vai, né? E aí, quando a gente vai ver, todo mundo fazendo por todo mundo. A gente do bem, né? Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Eu também quero agradecer muito a abertura. Queria lembrar uma coisa aqui da própria preocupação com a abordagem que a gente teve, né, e de sermos protagonistas, assim, a gente tentou retirar todo o protagonismo e realmente dar voz, né, da gente ser uma caixa escutando por onde estava passando ali, né. Então, acho que isso foi construído com muito respeito às pessoas, e querendo ouvir, de fato, quem deveria ser ouvido, né? Então, quero reforçar, agradecer todo mundo que está aqui, agradecer ao Paulo Faria, lá da Faroeste, a Janaína, lá da Luz, também, que a gente fez várias tentativas e por conta até dessas questões mesmo de pandemia e tal, e de agenda, a gente não conseguiu fazer um outro eixo que seria lá, né, e por isso a gente teve que focar na Brasilândia. De uma forma geral, que a gente não esqueça de que a pandemia continua, né, tem uma preocupação com a volta às aulas aí, né, muito forte com as crianças, para a gente pensar direitinho em todos esses eixos e cobrar de quem deve ser cobrado por segurança, né, que é do nosso poder público aí, que eles olhem de fato para as nossas crianças e não fiquem só passando pano, né, então fazer, né. Gente, desculpa, eu só esqueci de agradecer muito o Paulo, porque ele foi um parceiro aqui, que veio e a gente foi junto ali nas casas, caminhando, entregando, filmando as entregas, tudo mais. Então, muito obrigada, Paulo, por documentar isso, né? Porque é muito importante. Se não tivesse talvez surgido assim, dessa união, não, vamos documentar, a gente não estaria nesse momento. E é muito importante a gente documentar as coisas que são feitas, né? Tanto para a gente ter, para provocar outras pessoas a fazerem, sabe? E também para que deixe de ser nós por nós, somente. Né, e que seja o governo por nós também. Todos por todos. Exatamente, todos por todos. Tem bastante material aqui ainda. Obra que dá para fazer outro. Eu vi aqui que algumas pessoas estão falando que querem outras noites como essa, outras lives. Aqui no Nutrição a gente tem sonhado com outras lives, vamos ver o que a gente vai dar conta de fazer, mas a gente queria trazer mais vozes de outros projetos, usando o nosso canal, os nossos canais de comunicação para ouvir as outras vozes dos outros projetos que estão fazendo ações de olhar, de cuidado para as crianças e para as famílias nesse momento. E essas pautas todas, né, Paulo, que a gente está aí discutindo, como é que acho que a grande coisa para se pensar agora é como que a gente vai cuidar da gente
da melhor forma, né? Como a gente vai cuidar das crianças, da gente, dos trabalhadores, de todo mundo, e quais são as ações muito efetivas que a gente precisa fazer para que a coisa fique segura para todos nós. A gente vai ter que encerrar essa live, mas para quem chegou no meio dela e não viu o mini doc, a gente vai encerrar com o documentário de novo, tá? Então a gente vai dar tchau agora, vai passar o documentário e quando terminar o documentário essa live vai cair. É isso, Lígia? Vai cair, mas a gente vai ter, depois ele vai estar disponível no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, enfim, entre em contato com a gente pelas redes sociais, a gente adora conversar, né? E também essa live a gente vai deixar ela gravada no nosso YouTube, para quem quiser depois assistir novamente. Então, vamos lá. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada. A Adriana quer falar alguma coisa? Eu queria só trazer uma última ideia que surgiu. Enquanto o Paulo falava, na verdade, eu lembrei do meu pai. Meu pai sempre contava uma história rápida e sempre lúdica. E um dia ele parou para contar referente a uma pessoa que era um fazendeiro e que cuidava, só tinha uma vaquinha ali para tirar o leite todos os dias. E um dia essa vaquinha morreu e aí o fazendeiro resolveu plantar para poder ter o alimento. E dessa ação de ter que plantar, ele plantou uma floresta. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele plantou o alimento que não faltou nunca mais. Todos os dias ele tinha alimento. E o que eu quero dizer com isso é que no meio dessa dificuldade toda que a gente vem passando, nasceu a imaginação, nasceu a ação de vocês, e que isso se perpetue, que isso tenha continuidade todos os dias, e que essa nutrição não fique só mais e já não está, na verdade, né? Só na ação, mas é uma coisa real. Então, eu queria agradecer vocês por isso. Não chora não, Lígia. Agradeço por essa história. Chega, né? Chega de chorar. E com essa história linda da Adriana, a gente encerra aqui. Então, eu vou colocar o doc de novo, o mini doc aqui para passar para a gente. E muito obrigada a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Que isso? Ó, Felipe. Eu fiz um bonequinho assim, ó. Peraí, cadê? Olha, joguinho. Brincar de amarelinho? Isso, Vinho. Brincar de amarelinha lá fora, ó, no quintal. A criança, ela cresce, ela é no brincar. O desenvolvimento dela é no brincar. Não adianta você pegar um brinquedo de pilha, ó, toma, o carrinho ali andando. Para ela não teve desenvolvimento nenhum ali. Então, é mais fácil ela pegar esse fantoche, como ele teve a criatividade, colocou no dedo, o laranja, ele já fez uma cenoura. O amarelo é a banana. Então, assim, é isso que a gente tem que... a importância do brincar. Então, assim, a gente vai acabar
também interagindo com eles. Então, assim, é muito importante a importância da gente separar um tempinho com eles para brincar com coisas, com materiais não estruturados. Devido a essa pausa da creche, minha filha está sem nada para fazer. Então, recebendo essa caixa, eu tive uma criatividade. Ela está me ensinando e eu estou ensinando ela. Era uma vida muito corrida, que eles ficavam na escola o dia inteiro, né? Chegava em casa, era fazer a lição de casa, ao jantar e dormir. Pegava o celular e dormir. Até mesmo para contar uma historinha, a gente... Então, assim, tem males que vêm para o bem, como diz, né? Agora a gente está tendo um momento bem gratificante, que antes a gente não tinha com eles. Então, essa caixa de atividade, ela é o brinquedo mais simples em relação a conviver com as crianças, a brincar com elas. Até a caixa vira um brinquedo, a minha filha faz de carro, a minha filha faz de assento. Nossa, a caixa de orgânica, meu Deus, eles entram dentro, a gente puxa para cá, puxa para lá, tudo virou um brinquedo. Aí mostra que você veio dentro da caixa. Essa caixa foi bom porque assim, o Christian ele começou esse ano na escola no primeiro ano. Nessa quarentena, ele vai aprendendo umas coisas, entendeu? Porque ele não tá na escola. E essa caixa veio assim boa hora mesmo, porque ele tá em casa, vai fazendo desenho. Foi estimulando ela também. Os livros, ela gostou, abria os livros, queria que lesse toda hora. Então foi uma coisa muito produtiva. Essa caixa, ela me trouxe algumas informações, algumas ideias. Que vai me permitir nutrir a mente com a imaginação, trabalhar o real, mas de uma forma lúdica, trazer a informação para crianças de uma forma mais transparente, de uma forma mais serena, e vai me permitir, né, a gente, nesse momento, aproveitar um tempo mais juntinhos, brincar juntos e se divertir melhor. Olha só, olha de novo.